Oi meninas! Nesta aula a gente vai falar sobre esterilização. A esterilização ela é muito importante. Ela vai eliminar todos os tipos de vírus, bactérias e fungos dos nossos materiais de trabalho, dos alicates de cutícula, dos alicates de corte de unha, das espátulas e dos palitos em inox. Para começar, meninas, é muito importante o uso das luvas e da máscara. É importante porque não é legal se de repente a gente vai usar detergente enzimático, então para não voar nada no nosso rosto, boca, e das luvas para não acontecer do alicate que já está contaminado furar nossa mão ou alguma coisa do tipo, para não transmitir doença pra gente. A gente vai precisar, então já coloquei minhas luvas e coloquei a máscara. Aí agora a gente vai precisar de um detergente enzimático. O detergente enzimático que eu tenho, é esse daqui. Uma coisa que eu tenho assim para falar para vocês é que sempre que a gente for usar algum produto, é muito importante a gente ler as instruções, né? O produto sempre fala das instruções. Então aqui no verso do produto tem aqui dizendo que a gente tem que diluir o produto. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, 1 ml do produto para cada 1 litro de água, tá? 1 ml do produto para cada 1 litro de água. Então é detergente enzimático. Vocês vão precisar de alguma vasilhinha, né? Que caiba 1 litro de água. Eu peguei essa daqui minha e já coloquei 1 litro de água. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu uso aqui uma tampinha de xarope para me ajudar nessa diluição. Então eu coloco aqui na tampinha e depois pego com a seringa. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, já coloquei aqui. Ó, tá no número 1 aqui. Tá certinho. Então nessa hora a gente vai colocar aqui na água. Eu vou usar a própria seringa aqui para eu dar uma mexidinha. Certo? Agora eu uso... A gente precisa limpar os alicates com alguma escovinha. O que eu indico para vocês é que seja uma escova com cerdas bem macias, porque se vocês pegarem, por exemplo, uma escovinha de dente com as cerdas bem rígidas, assim, bem durinhas, pode ser que tire o corte do alicate de vocês. E isso não é legal, eu falo por experiência própria, já aconteceu comigo, o corte não durava nem 1 mês. E daí eu comecei a prestar atenção e era isso. A escovinha, quando eu passava lá na pontinha do alicate, no corte do alicate, acabava cegando o meu alicate. Então precisa ser assim bem macia. Eu separei aqui o meu alicate, ó. Então a gente vai pegar aqui, molhar, limpar todinha essa parte aqui, o biquinho do alicate. É importante que a gente tire todo esse resíduo que fica. Não pode ficar nenhum tipo de resíduo. A gente vai tirar todo o resíduo. Então aqui já dá pra ver que não tem resíduo nenhum, ó. Ele tá bem limpinho. A gente vai deixar ele mergulhado aqui no detergente enzimático. Eu vou pegar a minha espátula. Eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar todo esse resíduo. Vou deixar aqui mergulhado. Vou pegar o meu palitinho também. Vou tirar todo o resíduo. E vou mergulhar no meu detergente enzimático. Tá vendo? Por isso é importante o uso das luvas, porque se acontece de você encostar a mão ali, não vai te prejudicar. Eu vou deixar aqui por 5 minutos. Assim o detergente enzimático vai eliminar qualquer resíduo que tenha ficado no meu alicate.
Então vocês também precisam deixar aí os alicates de vocês por 5 minutos dentro do detergente enzimático. Vocês podem colocar todos os alicates que já usou de uma vez aqui, tá bom? Meninas, eu já deixei aqui por 5 minutos, né? Então eu vou agora lavar os meus alicates na água corrente e vou mostrar pra vocês qual que é o próximo passo. Eu já lavei com água corrente, já tirei o detergente enzimático. Agora vocês vão precisar secar esse material. Então vocês vão pegar aí uma toalha. Eu gosto de usar, gente, aqui no meu salão, tudo descartável. Então eu tenho essa toalhinha aqui, que é como se fosse um TNT. Ela é descartável, então eu seco com ela e depois já jogo fora. Então vou secar aqui. Meninas, essa recomendação, esse passinho aqui, vocês precisam fazer tanto para estufa quanto para autoclave. Então, essa orientação é a mesma. Se você tem autoclave ou se você tem estufa, você precisa fazer esse passinho aqui. Agora que eu já fiz, no meu caso, eu uso autoclave. Então eu uso aqui essas embalagens. Então ela é bem simples de usar. Ela tem esse lado poroso aqui, que é o lado que entra o vapor, né, para esterilizar o alicate. Já vou mostrar para vocês como que funciona isso. E aqui na embalagem dela, ela mostra quando você tem uma autoclave. Então não adianta tentar enganar sua cliente, porque o próprio saquinho já te entrega. Aqui é rosa, ó. Quando a gente esteriliza na autoclave, essa partezinha rosa, ela fica marrom. Eu tenho aqui pra vocês uma amostrinha. Então, pra começar, o saquinho ele já muda totalmente, né? Ele fica assim todo enrugadinho. Então, e aqui fica marronzinho. Bem diferente de um saquinho novo, tá? Então, eu coloco aqui, depois eu pego a minha espátula, coloco também, pego o meu palitinho e também coloco. Agora, eu vou tirar aqui esse papel. E é importante que a gente dobre exatamente na risquinha e bem retinho, para não ficar todo enrugado. Porque ele tem que ficar bem fechadinho, ó, ele tem que ficar bem lacrado. Então aqui tá bem lacradinho. E agora sim, a gente vai fazer o processo como se eu fosse colocar na minha autoclave. A minha autoclave, ela funciona com bandeja, tem alguns que tem suporte para colocar alicate. Então, a autoclave, ela trabalha com vapor, temperatura e pressão. Então, esses furinhos aqui, eles servem para entrar o vapor no alicate e esterilizar. Meninas, aqui o meu material já está pronto para ir para a autoclave. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a minha autoclave. Cada autoclave funciona de uma maneira, então, assim, é parecido, mas às vezes tem alguma coisinha diferente de uma para outra. Então, eu indico que vocês leiam o manual de instruções da autoclave de vocês. A minha autoclave vem duas bandejinhas iguais a essa daqui, né? Ela tem esses furinhos que é onde vai entrar o vapor e esterilizar os alicates. Então, aqui, deixa eu pôr aqui bem no meio. Ó, meninas, aqui esse lado é de plástico e esse lado é de papel, né? Então, pelo lado do papel que o vapor e a pressão vai entrar e esterilizar o alicate. Então, a gente vai colocar ele virado para baixo. Aí, eu vou colocar mais alguns aqui. Aqui a gente vai pôr assim. Então, não dá para esterilizar só 3 alicates, né? O próximo alicate, a gente vai pegar e vai colocar o plástico virado para baixo. Por quê? Vou mostrar para vocês.
Aqui, o vapor e a pressão vai entrar por baixo pelas bolinhas que tem aqui, né, dessa bandejinha, e vai esterilizar o alicate, porque o lado do papel que eu expliquei pra vocês também tá virado pra baixo. Na parte de cima, a gente vai colocar o papel virado pra baixo, porque a temperatura que vier da... Não, o papel vai ficar virado pra cima, porque a temperatura que vier da autoclave por cima vai esterilizar o alicate de cima, ó. O plástico virado para baixo. Então, a temperatura e o vapor que vier vai esterilizar a parte de cima. E eu não tenho mais alicate aqui, mas aí vocês podem colocar mais um aqui e mais um aqui. E é só, não pode colocar mais por cima desses, porque aqui vai esterilizar o de baixo, né? Olha, eu tenho só papelzinho, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, eu colocaria aqui mais um e colocaria mais um aqui, tá? E é assim, não pode colocar mais alicate, porque senão a esterilização não vai dar certo. É isso daqui o máximo. Se você colocar, eu peguei outro papelzinho aqui, tá? Se você colocar em cima, não vai esterilizar esse alicate que tá aqui, ó, porque como é pela parte porosa que acontece a esterilização, você acaba tampando a parte porosa, ó, e não esteriliza, tá? Então vai ser uma esterilização falha, não pode. Então é isso daqui o máximo. É um embaixo, né? Aqui, vou mostrar pra vocês. Um embaixo e outro em cima. Eles ficam assim, se abraçando. Tá bom, meninas? É o máximo que pode. Então, para esterilização em autoclave, é assim que funciona. Eu tenho a outra bandejinha, na outra bandejinha eu faria a mesma coisa e depois colocava para esterilizar, colocaria para esterilizar lá na autoclave. Na autoclave a gente precisa colocar água destilada, tá? Sempre lembrando que é água destilada. No manual de instruções de vocês vem tudo escrito direitinho, ensinando. É só ler certinho que não tem erro. Agora, pra estufa, meninas, não precisa colocar nesse papelzinho, tá? Esse papelzinho, ele foi feito para colocar em autoclave. Para colocar na estufa, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas vocês vão pegar a bandejinha, vocês precisam aquecer ela antes de usar. Vocês vão deixar ela aquecendo um pouquinho. E daí depois vocês vão colocar os alicates de vocês. Também é bom ler lá o manual de instruções, porque vocês não podem colocar muitos alicates, porque também não vai esterilizar. E também vocês nunca podem abrir a estufa antes do processo de esterilização, porque senão vocês também vão estragar a esterilização do alicate, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha de temperatura para a estufa. Então, é só vocês olharem a estufa de vocês, quantos graus ela atinge, e a tabelinha ensina direitinho. Então, vai estar escrito lá, se a sua estufa atinge tantos graus, você precisa deixar tantas horas dentro da estufa. Então, vai estar bem especificado, tá bom? Se a gente fizer certinho, dá tudo certo. Então, aqui na temperatura de 180 graus, você precisa deixar 30 minutos. Na temperatura de 170 graus, você vai deixar 1 hora. Na verdade, meninas, eu indico que vocês deixem sempre por 2 horas, porque pela tabela que eu tenho, 2 horas é para vírus de hepatite. Só que a gente nunca sabe se a cliente tem hepatite ou não. Então, eu indico que vocês deixem por 2 horas. A maioria das estufas é de 160 graus, se eu não me engano. Então, deixa por 2 horas. E aí eu vou deixar aqui direitinho, 150 graus, 2 horas e 30 minutos, 140 graus, 3 horas e 121 graus, 6 horas. É difícil, né, ter de 121 graus, mas é bom deixar aqui para vocês não errarem, terem certeza que vocês não estão sendo transmissoras de doenças, né? Para nenhuma cliente de vocês virem a reclamar que pegou algum fungo ou bactéria, alguma coisa desse tipo no salão de vocês. É importante que a estufa de vocês seja aprovada pela Anvisa.
Eu sei que a gente às vezes não quer investir, né? Porque geralmente essas que são certinhas, aprovada pela Anvisa, elas são mais caras, mas vai valer a pena. A cliente vai chegar, vai ver que seu material é todo cuidadinho e com isso você acaba ganhando o coração das clientes, né? Por isso também eu falo para vocês o importante, além de ser importante a gente usar as luvas por causa desse monte de bactérias, fungos que eu falo para vocês, também a gente passa credibilidade, então é muito importante. Depois que acabou lá o ciclo da autoclave, a minha autoclave ela tem um ciclo de mais ou menos 1 hora. Então depois que acabou o ciclo de 1 hora, depois que você deixou lá as horas recomendadas pela sua estufa, você vai precisar de um recipiente fechado. Eu vou mostrar para vocês esse daqui que eu tenho, ó. Ele é uma Tupperware, eu comprei uma bem resistente para ficar bem fechadinho, sabe? E ela fica bem vedada também, ela é bem boa. Então vocês vão precisar desse recipiente. Vocês vão pegar e colocar todo o material, deixa eu abrir a minha aqui para vocês. Vocês vão colocar todo o material esterilizado dentro desse potinho fechado, né? Vocês vão colocar dentro desse recipiente fechadinho. Por que que a gente precisa colocar dentro desse recipiente fechadinho? Porque se você deixar ele aberto e exposto, pode chegar alguém, tossir em cima, colocar a mão suja, entrar alguma bactéria, algum vírus e vai contaminar de novo o seu material. Então, de nada adiantou a sua esterilização. Então, você pega um potinho seu, compra um específico para isso, para você usar só para isso, coloca todo o seu material organizadinho, fechadinho, e daí você fecha e deixa assim, fechadinho em um lugar diferente dos alicates que estão usados contaminados, tá? Então, o alicate você usou lá na sua cliente, acabou de fazer a cutilagem dela, fez a unha dela, você vai pegar um outro recipiente, né, e vai colocar eles separados e longe desses que já estão esterilizados. Então você escolhe um lugar para ir usando seus alicates e colocando em um potinho. Depois que você fizer toda a limpeza, tudo certinho, deixou no detergente enzimático, aí sim você vai esterilizar e vai colocar dentro desse fechadinho. Tá bom, meninas? Na hora que tiver lá esterilizando, que terminar a esterilização na estufa e na autoclave de vocês, não pode ficar abrindo e pegando alicate dentro delas. Vocês têm que tirar e colocar no recipiente, tá? Porque isso pode também contaminar novamente. Então, já esterilizou na autoclave de vocês, vocês vão pegar e colocar todos os alicates dentro do potinho e fechar. Na estufa também, terminou lá as horas que precisa ficar, vocês vão pegar os alicates e colocar dentro de um recipiente fechado. Como no caso da autoclave, como a gente coloca nesses papeizinhos, acaba aqui protegendo a pontinha do nosso alicate. Já no caso da estufa, já não tem isso, então vocês podem enrolar um pedacinho de alumínio para proteger. Aí vocês guardam dentro do recipiente. Pode até, depois que secou, fez lá o processo de deixar no detergente enzimático, vocês podem, antes de esterilizar, enrolar um pouquinho de papel alumínio na ponta e depois colocar para esterilizar. E depois vocês colocam também dentro do recipiente fechado. Antes de colocar o papel alumínio, vocês precisam lavar, limpar, conforme eu ensinei no começo. Então, eu vou repetir de novo o passo para vocês, para não dar erro, tá? Vocês vão limpar no detergente enzimático, do jeito que eu ensinei, com a escovinha lá, vão tirar todinho o resíduo que tem, deixar por 5 minutos. Depois que deixou por 5 minutos, vocês vão lavar em água corrente. Lavou em água corrente, vocês vão secar, de preferência em um papel assim, descartável, né, em um paninho descartável. Ou vocês podem também secar com papel toalha, como preferir. Sempre usar as luvas. Depois que secou em papel toalha, vocês vão colocar dentro do pacotinho da autoclave e colocar da forma que eu ensinei. Para a estufa, vocês também vão fazer o mesmo processo. Vão lavar o alicate, tirar todo o resíduo com a escovinha,
Depois que tirou todo o resíduo, vai também deixar por 5 minutos, esse processo é o mesmo, deixa por 5 minutos. Deixou por 5 minutos, vai lavar na água corrente, secar com a toalha descartável. Aí sim você pode enrolar um pouquinho de papel alumínio na ponta do seu alicate e depois você vai colocar na sua estufa sem sobrepor demais. Então não vai sair colocando um alicate em cima do outro, deixar a estufa meio aberta lá, que não vai adiantar de nada, o calor não vai circular lá dentro, porque a estufa tá aberta, né, tá com muito alicate, e a esterilização não vai ser completa, não vai funcionar, tá bom, meninas? Lembrando que vocês precisam sempre ler o manual do fabricante, eles deixam lá especificadinho, não tem como errar, eles colocam lá 5 alicates por vez, são 5 alicates por vez que vocês têm que colocar, não adianta colocar 6, não adianta colocar 7, que a esterilização não vai ser completa, não vai ser 100%, tá bom? Meninas, esse alicate aqui eu fiz de exemplo para vocês verem, eu autoclavei totalmente errado para mostrar para vocês que não está 100% seguro. Então aqui o papelzinho ele já tá todo furado, ó, tá todo furado, ó, tem furo aqui, não pode. Aqui na pontinha está cheio de resíduo, eu vou tirar para vocês verem e já vou aproveitar e ensinar como que faz para abrir um papelzinho. Aqui, ó, dá pra ver que tem um monte de cutícula, tá vendo aqui dentro? Isso daqui, ó, tá cheio de contaminação, então pode ser que esse alicate, pode ser não, né? Ele não está esterilizado do jeito que tem que ser. Para abrir o pacotinho, a gente sempre vai abrir por essa pontinha aqui, tá vendo? Nunca pela ponta que a gente lacra. É bem mais difícil. Então, você puxa aqui, ó. E daí você consegue abrir, tá vendo? Eu já vi gente que fica tentando abrir por aqui e fica se matando. E é bem facinho de abrir. É sempre do outro lado. Puxa e tá aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá cheio, vou pôr aqui bem pertinho pra vocês verem. Ó, tá cheio de resíduo, tá vendo? Um monte de cutícula. Então não adianta. Ó, essa espátula também. Tá cheio de resíduo na ponta, todo coladinho. Aqui nesse... O que acontece também que eu vejo muita gente fazer é deixar que nem aqui, tá vendo, ó? Resíduo de esmalte. Como que você vai atender uma cliente com resíduo de esmalte de outra cliente no palito? Isso daqui fica muito feio. E fica meio porquinho, né, o trabalho. Então, limpa bem o palitinho, tira todo o resíduo de esmalte, lava direitinho, porque senão não vai adiantar. Olha, tá bem sujo esse alicate. Bem sujo. E o esmalte que fica aqui também na ponta acaba impedindo da esterilização ficar 100%, né? Então é isso, para a esterilização ficar 100%, tem que estar, o material tem que estar todo limpinho. Tirar bem o resíduo de esmalte das pontas, lavar bem direitinho com a escovinha, né? Tirar todo o resíduo aqui da espátula, dos dois lados, porque tem gente que usa esse lado. Lava bem, tira todo o resíduo, limpa bem esses resíduos do alicate. Depois coloca no detergente, deixa lá de 5 minutos. Tudo do jeito que eu fiz, ensinei pra vocês, tá bom?